Toda vida a gente ouve dizer: Jesus está voltando e não volta. Todas as pessoas do mundo falam isso. Jesus Cristo está voltando. Conserta a tua vida com Deus. Arrependa-se dos teus pecados antes que seja tarde demais. Se você achar que o que eu vou passar aqui é normal, você não nasceu para ser salvo. E hoje eu lavo as mãos por todos aqui. Que seja meus filhos, que seja minhas noras, que seja genro, que seja os irmãos de outros ministérios, que sejam os irmãos da minha igreja, que sejam meus irmãos carnais que aqui estão também. Mas irmãos, é uma palavra pesada, mas eu quero colocar um salzinho nessa palavra pesada que eu falei. Se você está aqui, eu tenho certeza que Deus te selecionou para ser salvo. Aleluia. Porque a Nova Jerusalém, ela é tão pequena. Eu quero que os irmãos entendam isso. Se a Bíblia for real no que ela diz, se ela for verdade, a Nova Jerusalém, o seu terreno, o seu espaço é apenas um pouco da metade do território brasileiro. E para que esse mundão todo, Deus seleciona quem Ele vai levar para lá. E se aqui tem pessoas que você lamenta, você vai lamentar porque seu parente não está aqui, porque seu marido, sua esposa, seu filho, seu pai, seu primo, seu tio, seu colega de trabalho, de escola, você vai lamentar: poxa, meu parente podia estar aqui para ouvir isso. Isso implica que você foi selecionado para estar aqui nesta noite. Amém? Eu quero mostrar a ciência, porque se a ciência não existir, a Bíblia não se identifica como a verdadeira palavra de Deus. E se eu te dissesse que a América tem seu próprio Stonehenge? Essas pedras gigantes de repente surgiram numa colina nos arredores de Atlanta, em 1980. O homem que mandou erguê-las ainda é desconhecido, assim como o real propósito do monumento. Na verdade, além do custo de $500 mil, quase nada se sabe sobre essas pedras. Nada. Se trata de 107 toneladas de granito sólido. Gente, eu vou dando uma paradinha para me explicar para os irmãos. Está vendo essas pedras? Essas pedras têm 6 metros de altura cada uma. São 4 pedras. No ano de 1980, elas surgiram nos Estados Unidos e ninguém sabe quem colocou essas pedras lá. O que tem nessas pedras? Essas pedras têm 10 mandamentos e esses mandamentos não são da Bíblia, tá? Eles são parecidos com o da Bíblia. Quem colocou pagou caro para todos que trabalharam na colocação dela ficar de boca fechada, tá bem? Isso foi em 1980. Contendo mensagens em código que nelas foram entalhadas nos 8 idiomas mais comuns do mundo. Esses pilares retangulares estão precisamente dispostos para acompanhar ciclos astrológicos e solares. Para algumas pessoas, essas mensagens são um sinal do fim dos dias. Para outras, se trata de um chamado para um genocídio em enorme escala. Seja qual for o recado, eu quero saber quem é o autor, por que o monumento está numa colina isolada na Geórgia e qual o seu real significado. Sou Brad Meltzer. Passei minha vida colecionando histórias. As melhores incluem sinais, símbolos, códigos, significados secretos, escondidos, mas à nossa vista. Algumas se tornaram base para os meus romances, mas eu só arranhei a superfície das coisas. Agora, a história me deu recursos para investigar a fundo. Este é Decifrando Códigos. Decifrando Códigos.
Peachtree Street. Existe um jeito melhor de fazer algo misterioso do que ter um monólito de granito imponente em pleno campo aberto. Então quanto tempo faz que saímos de Atlanta? Já faz 2 horas. Oh, é aquele ali. Ali está. Isolado. Porque aqui na área rural da Georgia. Bom, se a ideia era estar no meio do nada e fazer um guia, eles acertaram. Pedras guia da Georgia. Dewey Road, Georgia. Parece um mini Stonehenge despontando no meio do milharal de alguém. Não tem nenhum pé de milho. Eu tava olhando pra Stonehenge, O Scott não é pra da vegetação. cidade, ele não entende. Ei, Scott, fica frio. Esta área está sendo Alguém está vendo monitorada a o gente. tempo todo. Isso é assustador, não é? Quem está vendo a gente? Sei lá, quem estaria numa sala de controle verificando se não mexemos no monumento? Tá vendo os hieróglifos lá em cima? Nossa! Olha isso, tem um buraco bem aqui, Bud. Atravessa Olha esse só. negócio. Você pode ver por esse buraco. Olha, é muito legal. Parece um bocado de idiomas diferentes. Eu pesquisei no Google e aí temos inglês, espanhol, suahili, hindi, hebraico, árabe, chinês e russo. Esses são os 8 idiomas mais comuns do mundo. Parece que é uma estranha lista dos 10 novos mandamentos. São 10. 10? Bem estranho, não é? É. Inglês, espanhol, suahili, hindi, hebraico, árabe, chinês e russo. São os idiomas que os 10 mandamentos estão escritos em 8 idiomas, tá certo? Como e por que essas pedras foram erguidas, nunca ficamos sabendo. Nós sabemos o seguinte: um homem usando o pseudônimo R.C. Christian aparece na empresa de acabamento em granito Elberton, num dia de verão em 1979, e diz a eles que quer fazer as pedras guia da Georgia. Bom, esse cara tem dinheiro, muito dinheiro. A única coisa que ele exige é que o seu nome permaneça totalmente anônimo. Até hoje ninguém conseguiu descobrir quem é esse homem. As pedras foram apresentadas durante uma cerimônia pública em 1980. Elas causaram polêmica imediatamente. Simpatizantes como Yoko Ono, bom, qual é? Claro que a Yoko Ono ia apoiar, né? Elogiaram este instigante chamado ao pensamento racional. Mas os adversários atacaram, consideraram tais declarações como os 10 mandamentos do anticristo. Os 9 primeiros parecem um chamado do bem para um pensamento elevado. Não ser um câncer na terra. Os 10 mandamentos de quem? De quem? Não ser um câncer na terra. Buscar a harmonia. Ele está falando dos mandamentos que estão escritos lá. Não seja um câncer na terra. Buscar a harmonia. Buscar a harmonia. Equilibrar direitos individuais com deveres sociais. Evitar leis mesquinhas. Resolver conflitos internacionais num tribunal mundial. Proteger o povo com leis justas. Governar com a razão. Unir a humanidade com um novo idioma. Se reproduzir com sabedoria. Mas tem uma diretriz nas pedras que detona o senso de integração de todos. Os irmãos podem observar que todos os mandamentos parecem, à primeira vista, ser bom para a gente. Está falando ali sobre nivelar a sociedade, a comunidade, tratar todos bem, unir o idioma em um só, distribuir deveres e direitos para todos iguais, né? Agora, o primeiro mandamento é que preocupa. Preste bem atenção. Manter a humanidade com menos de 500 milhões de pessoas em constante equilíbrio com a natureza. Uau. Que interessante. É uma diretriz? Como é que é o primeiro mandamento? Em quantos? E fazer o que mais? Equilibrar com a natureza. Equilibrar com a natureza. Quer dizer, equilibrar o tanto de gente no mundo com a natureza. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. A diretriz faz alguns crerem que as pedras guia estão conclamando um genocídio de bilhões de pessoas inocentes. Então Bud, a Christine e o Scott vão se encontrar com Raymond Wiley, que pesquisa as pedras há muito tempo. Na verdade, Wiley até escreveu um livro sobre elas. Talvez eu consiga jogar uma luz nessa história pra vocês. O que vocês querem saber? Quem é Um o milhão de autor? coisas. Bom, nós não sabemos exatamente quem ele era. A melhor pista que nós temos é o pseudônimo dele, R.C. Christian, que parece remeter ao Sr. Christian Rosenkreutz, que liga esse monumento à ideia da Ordem Rosa Cruz ou da Fraternidade Rosa Cruciana. Raymond Wiley, autor de As Pedras Guia da Georgia. Esse design em particular tem um propósito?
Foi projetado a princípio devido aos alinhamentos astrológicos que as pedras marcam. Se você olhar para as pedras, como estão viradas para cá, elas marcam o nascer do Sol nos pontos extremos de seu progresso, no leste e no oeste. As fendas são para marcar o solstício de inverno ou de verão. Um eixo atravessa a pedra central e marca a estrela polar qualquer noite do ano. Uma fenda atravessa o topo da coroa e marca com precisão o meio-dia durante o ano todo. Então você tem um calendário, tem uma bússola? Tem um tradutor, um guia? Isso. É um canivete suíço de granito. Falou tudo. É mesmo. Tem gente que acredita que é meramente um truque publicitário da indústria do granito daqui para tentar atrair o turismo. Então é. Podiam ter feito isso muito mais barato. Mas isso é muito bem pensado para ser apenas um truque turístico. Isso para nós parece os 10 mandamentos da atualidade. Tudo que está Isso parece com os mandamentos da atualidade, porém, aqui não incomoda, a não ser aquele primeiro que diz que precisamos limitar a população a 500 milhões. Então, com 6 bilhões e meio de pessoas no mundo, cerca de 6 bilhões terão que ser eliminadas. Tem muita gente que acredita que as pedras guia da Geórgia representam os planos de uma nova ordem mundial malthusiana que vai dominar o mundo ocidental. Eu comecei Certo. a olhar para algumas dessas coisas e pensei, peraí, isso significa que um governo opressor vai começar a mandar em mim? Esse é o medo de muitas pessoas e essa é a principal razão pela qual tem havido tanto vandalismo no local. Muitas pessoas têm pedido a retirada do monumento desde quando ele foi erguido. Se tentar danificar isso aqui, você pode ser preso, não é? Se você notar, a chefatura de polícia da comarca de Elbert instalou algumas câmeras de eles monitoramento. fizeram isso? Achávamos que os Rosa Cruzes é que estavam de Certo. olho na gente. Eu pensei... Não, eles têm o satélite para isso. Tá, agora eu entendi. Eles... os irmãos observam que as pedras elas são monitoradas 24 horas. Ninguém sabe quem pôs, o autor é desconhecido. Nós vamos ver que há suspeitas de uma associação secreta chamada Rosa Cruz, que colocou ela lá. Suspeita, mas ninguém sabe ao certo quem é que colocou. As pedras são monitoradas. Por que essas pedras são monitoradas? Porque tem alguém por trás para manter essas pedras ali. Vândalos não conseguem derrubar, não podem, porque estão sendo filmados. E a polícia monitora também aquelas pedras. Irmãos, aquelas pedras têm algo muito importante e algo secreto atrás dela. Eu quero que os irmãos prestem muita atenção para você ver se isso é normal, tá certo? Vamos lá.